Vamos dar uma dica boa para você de casa? As ofertas e as formas de fixar os preços dos produtos e serviços para o consumidor são explicadas pela Lei Federal 10.962, de 11 de outubro de 2004, que complementa o Código de Defesa do Consumidor e foi regulamentada pelo Decreto Federal número 5.903. Quanto número, Biane? Bem, o objetivo dessa legislação é garantir aos consumidores correção, exatidão e visibilidade das informações prestadas. Tá me entendendo? Tá conseguindo enxergar o que está na vitrine? Bem, para falar sobre isso, a gente recebe aqui na nossa casa a coordenadora regional do Procon, Maria Augusta Pontes Cardoso, como ela disse, a nossa sócia do Santa Receita. Seja bem-vinda mais uma vez, meu amor. Eu que agradeço. A gente fez até uma lojinha aqui. É isso? Tem uma lojinha pronta aqui, é isso? Pois é, vamos fiscalizar essa loja. Vamos fiscalizar essa loja. Vamos verificar se ela está em ordem. Vamos fiscalizar. O que a gente tem que olhar quando a gente vai numa vitrine, por exemplo? Isso, isso que eu queria pensar com vocês. Primeiro, vamos pensar que isso aqui é uma vitrine. Tá. Tá? Então vamos começar por ladinho. aqui, ó. Esta bolsa tá com o preço na vertical. Isso dificulta Chega mais os a meninos visibilidade. aqui pra gente ver. Né? Quer dizer, a pessoa na vitrine vai ter que virar a cabeça para ver o preço. A gente consegue trazer a câmera móvel aqui? Isso. Aí aqui tá na vertical. Boa, Isso. realmente. Você vai olhar, você fica olhando devagar. Você tá olhando com a cabeça cortada ali. Boa. Aqui o óculos, ele tem só o cifrão, que pode ser referente ao real e pode ser em dólar. Se for em dólar, tá incorreto. Por quê? O artigo 31 do Código, ele diz o seguinte: a informação tem que ser clara, precisa, ostensiva e em língua portuguesa. E aí ele vai dizer todas as coisas que precisam estar, inclusive a informação do preço. Aí vem a legislação complementar e vem o decreto 5903 para explicar melhor, porque o próprio fornecedor ficava muito em dúvida daquilo que a gente falava. Então, essas complementações vão explicar, principalmente para quem trabalha no comércio, como é que tem que ser feita essa exposição. Agora, este mesmo produto aqui, se isso aqui não fosse uma vitrine, se isso fosse dentro da loja em que o consumidor pode pegar o produto e virar, ok. Aí ficou tudo bem. Por quê? Porque aqui ele tem acesso ao produto. Na vitrine, na vitrine ele não tem acesso. Verdade. Tá? Boa. Então aí o preço fica incorreto. Vamos ver o outro. Essa placa aqui, por exemplo, Outlet, produtos a partir, e aí tem o precinho dele aqui, R$ 79,90. Primeiro que o preço está rasurado, mas ainda assim dá para entender que é um 7. Agora, é importante o consumidor saber que a partir de não é preço. Tá? Então, quando a gente chega numa arara de roupa, que é muito comum, a partir de R$ 29,90, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar peça por peça para ver se o preço está dentro. Primeiro, porque uma peça sem preço está sem preço, aquela placa não vale para nada. E aí, para que a placa indica para nós? Tem alguma peça por este preço, a partir de? Porque é muito comum também a gente não encontrar nenhuma peça com aquele preço menor que eles ofereceram. E aí ele pode falar mas que acabou. vendeu. Não, então, mas não interessa. Então tira a placa. Boa. Se não tem mais, tira a placa. Por quê? Porque a informação fica truncada. O consumidor pode ser induzido a erro quando ele procura aquela peça por um preço mais em conta. Boa, boa. Tá? E aqui, ó, nesse tenão aqui, tá R$ 169,90 esse tênis, é isso? Tá certo A esse partir preço? de... Olha o tamanho que tá escrito aqui, a partir de. Aliás... Nem enxerguei. Aliás, isso numa vitrine é um horror. Agora, muitas vezes a pessoa tá passando na porta da loja e ela vê lá, vê escrito... R$16,90. Só que quando ela entra, é que ela vai ver 3 vezes de R$16,90, a informação num tamanho extremamente pequeno. Tá? Isso é uma coisa também que a gente verifica. Por quê? Porque o consumidor precisa ter a informação sem ser induzido a erro. Ok? Boa, boa. O que mais que a gente tem aqui? Apenas R$59,90. Ok. Ok. Apenas, não tem problema. É uma forma deles adjetivarem, mas não tem problema nenhum. É isso. Tá bom. É isso.
Aqui, olha o tamanho que tá. Isso aqui tá muito pequeno. Isso aqui numa vitrine não dá pra ver. Não. Né? Fora que tá super no branquinho no final aqui, ó, você quase não enxerga. Sim, né? A letra você não enxerga, tá tudo branco. Na etiqueta clara, quer dizer, vestido, dificulta. E aqui tá 129. Parece que poderia ser até o nome do vestido, né? E poderia ser um código. Né? Aliás, normalmente quando a gente não tem cifrão e nem o 00, a gente entende isso como um código. Tá? Um código que é de orientação para os vendedores e não para os consumidores. Para os consumidores. Tá? Boa. Esse aqui, por apenas 139 vezes 10, ou seria o 10 vezes 10 de 139. Não é permitido a informação do preço em parcelas. Ele pode colocar o preço em parcelas desde que ele coloque qual é o preço à vista. Aqui tem a quantidade e o valor das parcelas e qual é o preço total a prazo. E se tiver sendo lançado aí juros sobre essas parcelas, ele também tem que informar com que taxa de juros ele tá operando naquela venda. Olha que interessante isso. Então, só em parcelas, isso aqui, antes a gente aprendia, agora a gente fotografa e autua, porque tá errado, né? Quanto que é uma multa? Só para eu ter uma noção. Aí depende do porte da empresa. A multa ela é proporcional ao porte da empresa e à gravidade da irregularidade. A questão do preço é uma irregularidade leve. Um produto vencido é uma irregularidade grave. Não é pra gente ter aí uma noção. Uma noção, tá? Boa. Mas é sempre proporcional ao tamanho da empresa e à gravidade da irregularidade. Boa. Tá? E aqui a gente tem o tablet. À vista, 2.300. Tá ok. Acabou. E aí se ele vai negociar parcelamento, se não vai, aí é uma negociação entre o consumidor e o fornecedor. E eu vou te falar, tem umas lojas chiques que a gente passa na frente, e aí tem uma folhinha de sulfite. Aí tem umas 3, 4 roupas assim, e aí você fala assim, calça X, tanto. Isso também tá certo ou não? Se tiver claro para o consumidor, isso estamos falando de vitrine ainda, né? Vitrine. Se estiver claro para o consumidor, não tem problema. Tá. Então, o que algumas lojas fazem? Ela põe um número na peça, 1, 2, 3. Aí ela põe embaixo, o número 1 custa tanto, o número 2 custa... Isso a gente aceita. Agora, eu já autuei uma empresa grande, de marca, de nome, porque eu cheguei na vitrine e tinha 3 vestidos, tá? 2 brancos e 1 verde. Aí é assim, vestido branco tanto, e não era o mesmo preço. Como é que eu sei qual dos vestidos brancos ela tá falando? Então ela tem que identificar na placa de que produto ela tá falando. Ela identificando, pra gente tá tudo bem. Por quê? A gente se coloca no lugar do consumidor. Então eu olho com os olhos do consumidor para ver se eu consigo entender aquele preço. Se eu não consigo entender, o consumidor não vai entender também. Não vai entender. Agora a gente vai para uma outra lojinha de eletrodoméstico. Não. É a sua lojinha tá errada? Não, melhor não. Não, melhor não. Ela vai me tá autuar aqui, vai me multar. Eu vou fechar minha loja? Eu não vou nem bater na porta, a gente já vai entrar falando que nem a gente avisou vai fiscalizar. Que vinha, com eu muita preparava educação. Um café, tudo boa bem? tarde, sou Prazer, do Procon. eu tô super calmo. Fique calmo. Tá tudo bem. É isso aí, são meus produtos. Vamos olhar. Eu trabalhei muito por eles. Então vamos lá, Mas senhor. assim, fora a brincadeira, você recebe muito esse tipo de approach, assim, de chegada, mas é o meu trabalho, isso aqui é minha vida. Sim, mas a gente sempre chega parte, com né? muita educação. Com muita Isso educação. pra gente é fundamental. A gente chegar com educação e conversar com o fornecedor. A gente procura o máximo Guilherme possível. Tá virando a senhora toda hora. O Guilherme hora. cadê o Guilherme? Mas o que a gente procura é assim, deixar a pessoa o mais tranquila possível. E dizer pra ela, olha, é o nosso trabalho, nós vamos verificar. Se tiver certo, tá certo. Se tiver errado, tá errado. Mas eu já recebi muito em restaurantes, né? Dá um medinho. Mas se você faz a coisa certa, não tem problema, né? E o Procon age nos menus, nos cardápios, em tudo, né? Muito legal. E se tiver que autuar, a gente vai autuar. E o dia que a gente chegar e tiver certo, eu vou dizer, até logo, passar bem, obrigado. Que coisa boa. É isso. Então, o que você me diz sobre a minha lojinha? Então, vamos começar. Vou começar por aqui. Vamos lá. À vista. O preço tá bom. R$ 119,90 ou 10 vezes de 30,
com juros de 9,61. Essas informações estão corretas, só falta uma coisa. O quê? O preço total a prazo. Porque tá caro aí, hein? Rapaz. Não, mas aí tem que aparecer. O preço total à vista, a quantidade de parcelas e o valor das parcelas que estão aqui e qual é o valor total a prazo. Por quê? Se eu compro um produto que custa R$ 119,90 e eu sei que eu vou pagar em 10 vezes R$300, eu vou pagar mais do que duas vezes o produto. Exatamente. Então, o consumidor precisa ter a informação para ele poder fazer essa análise se compensa ele comprar ou não. E então, o PROCON não age aí falando se é muito ou não o valor dos juros, por exemplo. Não é o valor. Porque não existe tabelamento do juro. Entendi. Os juros não estão tabelados no Brasil. A antiga Tsunami não existe mais. Não existe mais. Então, como não tem tabelamento dos juros e nem dos preços, a gente não faz esse tipo de verificação. Entendi. Boa. Entendi. Aqui, R cifrão, R$ 119,90, ok. R cifrão, R$ 89,90. Aqui tá sem preço. Mas é turbo, os dois é turbo. Qual é turbo? Mas é turbo. A mesma coisa turbo, que... né? Não, a mesma coisa, porque a partir de R$ 109,90 pode ser qualquer preço. Entendi. Então Boa. isso aqui pode custar R$1.000, porque é a partir de R$ 109,90. Sim. Então eu não tenho como inferir que os dois são o mesmo preço e nem que é este o preço. E nem né? dizer que os dois têm o mesmo preço, né? Não, Porque de jeito são nenhum, dois até porque são equipamentos marcas diferentes. diferentes. Isso, então tem como saber qual é qual, né? Se um tem mais potência que o outro, não. Teria então, que isso colocar tudo as tem que estar placas tudo bem individuais, porque não são especificado. produtos iguais. Entendi. Embora sejam o mesmo tipo de produto, não é a mesma marca, não é o mesmo modelo, não tem... Ok? Que interessante. A lojinha tá mais ou muito menos. legal. A sua lojinha até Tá que tá bacana. boa, Mas seria né? autuada. Ah, que pena. seria. Seria autuada, mas, como eu falei, a questão do preço é uma irregularidade leve. Então, se é uma empresa, uma microempresa ou uma EPP, que nunca foi autuada pelo PROCON, isso fica como uma orientação. Isso é uma lei mais recente, legal. que diz que as empresas de pequeno porte, na primeira vez que elas são autuadas, isso fica como uma orientação. Infelizmente, quando a gente retorna para fazer a segunda visita, em geral está do mesmo jeito. Mesmo jeito. E aí a gente junta então os dois autos e demonstra que de fato aquela empresa já tinha sido orientada e que ela não seguiu a orientação. E quando a empresa anuncia um produto, por exemplo, um liquidificador desse, da marca X, da potência H, que tá lá bem grandão, e esse produto, chego lá na loja, quero esse, eu falo assim, não tem mais esse produto. E tá anunciado, tá bem grandão lá. O que a empresa precisa fazer para mim como consumidor? O que algumas empresas fazem é abrir uma lista para quando o produto chegar. Porque existem produtos que você tem similares para substituir. Então, quando você fala, por exemplo, de um sabão em pó, ou mesmo de um alimento, um arroz, um feijão, um leite, você tem produtos similares que podem substituir aquela oferta. Agora, quando você fala de um produto eletrodoméstico, é muito difícil você fazer análise de similaridade. Por conta disso tudo que você falou mesmo, a potência, a capacidade, o volume, enfim. Então, a gente exigir a similaridade é uma coisa um pouquinho mais complicada. Agora, pode ser negociado. O dono da loja pode dizer, olha, você aceita levar de uma outra marca com a mesma potência, mas ele tem algumas diferenças? Se a pessoa aceita aí, é uma negociação. E em online, é tudo igual? Então, online, sim, todas as empresas, todos os sites, eles têm que colocar as informações. Agora, eles não vão colocar a partir de, porque não cabe, né? Eles colocam um produto e colocam o preço do produto. Não pode colocar o preço em dólar, não pode colocar... Lembrando que, fazendo um parênteses, a não ser que o site seja estrangeiro. Sim, daí ele tem que colocar o preço no Brasil também? Ele já converte ou não precisa? Se a empresa tem alguma sede no Brasil, ele tem que fazer a conversão. Se a pessoa compra num site, porque aí na verdade ela está fazendo uma importação direta. Como o valor é pequeno, acaba não entrando como uma importação. Mas na verdade ela está acessando um site que está sediado fora do Brasil. E aí ele está fora da nossa legislação. Tá certo? Então, na compra online é muito importante que os consumidores observem essas coisas.
No final da página, sempre tem que ter, e isso é a legislação brasileira, determina que tem que ter o CNPJ e o endereço físico da empresa. Na dúvida, nós temos aí, chegando aí a Black Friday, né? Sexta-feira, dia de Black Friday. Uma atrás da outra. Aí, assim, muita compra pela internet, eu acho que vem aumentando, e aí depois da pandemia, mais ainda, né? Quer dizer, eu acho que hoje bem mais de 70% das compras são pela internet. Então, assim, você viu um preço extremamente barato, um produto que custa R$1.000, está anunciado por 100, no mínimo, verifique o CNPJ e entre no site da Receita e veja há quanto tempo essa empresa foi criada. Importante. Porque a empresa pode ter sido criada 3 dias atrás para dar um golpe, digamos assim, tá certo? Eu não estou dizendo que todas fazem isso, mas pode acontecer. Então, vê de que data a criação da empresa, para ver se vale a pena você correr o risco. E desconfie, né? Com certeza. Desconfie, porque não tem como o valor ser tão diferente assim de um do outro. E aí, só uma coisa que eu acho importante falar também, a Fundação Procon tem no seu site uma página que chama Evite esses sites. Olha só. Isso é muito legal. Justamente as empresas que oferecem muito problema, ou porque não entrega, ou porque entrega quebrado, ou porque a empresa não existe. Então, acessar essas informações também é uma forma de se precaver. Com certeza. Tem perguntinha pra você. Boa. Da Laisa de Taubaté, São Paulo. Como e quando são realizadas fiscalizações? Pois quando eu vou ao shopping ou até mesmo no centro da cidade, vejo que óticas e relojarias não colocam na vitrine os produtos com preços. Quando colocam, o preço fica escondido, quase imperceptível. Um beijo pra você, Laisa. E aí? A gente tem duas formas de fazer a fiscalização. Uma é quando a gente tá... Operação Dia das Mães, a gente vai, pega uma rua da cidade e faz as fiscalizações. A outra é a partir das reclamações. Então, no caso da Laila, que é de Taubaté, o Procon Municipal de Taubaté acolhe as reclamações e, como eles não têm a equipe de fiscalização, eles encaminham isso pra gente na regional. E a gente atende. E aí, só para ilustrar o que a Laila está falando, a gente recebeu muitas reclamações do Procon Municipal e, recentemente, a gente fez assim uma varredura nas óticas de Taubaté. Fizemos a primeira visita, a grande maioria recebeu autuação, era a primeira vez que era autuado. Retornamos e muitas foram multadas na segunda visita por serem empresas de pequeno porte. Então, o caminho é esse. Leva a sua reclamação para o Procon Municipal, que ela vai chegar na minha mão em algum momento. Bom, aproveite. E faça isso você também, né? De casa, Sim. de alguma forma. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com o Procon, entra no aplicativo, escreva. E é uma coisa legal que você falou da internet, porque eu sempre olho, quando eu vou comprar, eu procuro se alguém já falou alguma coisa daquela empresa, se entregou o produto, se demorou ou não. Faça esse tipo de pesquisa. Já tá na internet mesmo, não é? Então aproveita para pesquisar, minha gente. E qualquer dúvida, entra em contato com o Procon, viu? Obrigada por hoje, adorei nossa lojinha. Eu que agradeço, gostei muito também, viu? Achei muito criativa e muito interessante, porque aí as pessoas vão vendo como é que as coisas acontecem na realidade. Exatamente, acho que você de casa gostou também. Se tiver mais dúvida, manda a pergunta pra gente que ela volta aqui pra responder, combinado? Um beijo pra você, obrigada, Eu que agradeço. Viu? Um beijo, coisa linda. Até a próxima.